Oi, meus amores. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que eu acho muito importante a gente ressaltar aqui no canal para menção futura. Nós vamos conversar sobre necromancia. Então, meus amores, primeiramente, o que é necromancia? Nada mais é do que a prática de magia que envolve a comunicação com os mortos. Ponto. É isso. Seja convocando seus espíritos como aparições ou visões, ou levantando-os fisicamente com o propósito de adivinhação, fornecendo os meios para predizer eventos futuros e descobrir conhecimento oculto, né, trazer alguém de volta dos mortos, ou usar os mortos como uma arma e às vezes como ferramenta também. Às vezes, referido como magia da morte, o termo também pode ser utilizado em um sentido mais geral para se referir à magia maléfica, né, magia negra ou bruxaria. A palavra necromancia ela é adaptada do latim tardio necromantia, ela própria emprestada do grego pós-clássico, um composto do grego antigo, necros, que significa corpo morto, e manteia, que significa adivinhação por meio de. Esta forma composta foi usada pela primeira vez por Orígenes de Alexandria no século III d.C. O termo grego clássico era do episódio da Odisseia que Odisseu visita o reino das almas mortas e do grego helenístico traduzido como necromantia em latim e como necromancia no inglês do século XVII. A necromancia primitiva ela estava relacionada ao e provavelmente evoluiu a partir do xamanismo, que invoca espíritos como os fantasmas dos ancestrais. Os necromantes clássicos se dirigiam aos mortos em uma mistura de guinchos agudos e zumbidos baixos, comparável aos murmúrios em estado de transe dos xamãs. A necromancia prevaleceu em toda a antiguidade, com os registros de sua prática no Antigo Egito, Babilônia, Grécia e Roma. Estrabão refere-se a necromantia, né, do grego, ou adivinhos pelos mortos como os principais praticantes de adivinhação entre o povo da Pérsia, e acredita-se também que tenha sido difundido entre os povos da Caldeia, né, e particularmente os sabeus, ou adoradores de estrelas, a Etrúria e a Babilônia. Os necromantes de Babilônia eram chamados de Manzazu, ou Sha'etemu, e os espíritos que eles levavam eram chamados de Etemu. Não se preocupe que eu vou deixar esses termos que eu falei aqui escritos para vocês. O relato literário mais antigo da necromancia é encontrado na Odisseia de Homero. Sobre a direção de Circe, uma feiticeira poderosa, Odisseu viaja para o submundo, né, a Catábase, a fim de obter informações sobre uma iminente viagem para casa, levantando os espíritos dos mortos com o uso de feitiços que Circe lhe ensinou. Ele deseja invocar, questionar a sombra de Tiresias em particular. No entanto, ele é incapaz de invocar o espírito do vidente sem a ajuda de outros. A passagem da Odisseia contém muitas referências descritivas a rituais necromânticos. Dentre eles, os ritos devem ser realizados em torno de um fosso com fogo durante as horas noturnas, e o Odisseu deve seguir uma receita específica que inclui sangue de animais sacrificados para preparar uma libação para os fantasmas beberem enquanto eles recitam as orações para os fantasmas e deuses do submundo. Práticas como essas, variando do mundano ao grotesco, eram comumente associadas à necromancia. Os rituais podem ser bastante elaborados, envolvendo círculos mágicos, varinhas, talismãs e encantamentos. O necromante também pode se cercar de aspectos mórbidos da morte, que geralmente incluem vestir as roupas do falecido e consumir alimentos que simbolizam a falta de vida e a decomposição, como o pão preto sem fermento e o suco de uva não fermentado. Alguns necromantes chegaram ao ponto de tomar parte da mutilação e no consumo de cadáveres. Essas cerimônias poderiam durar horas, dias ou mesmo semanas, levando à eventual convocação de espíritos. Frequentemente eram realizados em locais de sepultamento ou outros locais melancólicos que se adequavam às orientações específicas do necromante. Além disso, os necromantes poderiam convocar os recém-falecidos com base na premissa de que suas revelações foram faladas com mais clareza, e esse período era geralmente limitado aos 12 meses após a morte do corpo físico, uma vez que decorrido esse tempo, né, esse período, os necromantes evocariam o espírito fantasmagórico do falecido. Enquanto algumas culturas consideravam o conhecimento dos mortos ilimitado, os antigos gregos e romanos acreditavam que as sombras individuais sabiam apenas certas coisas. O valor aparente de seus conselhos pode ter se baseado em coisas que sabiam durante a vida ou no conhecimento que adquiriram após a morte. Ovídio, ele escreve em sua
em suas metamorfoses de um mercado no submundo, onde os mortos se reúnem para trocar notícias e fofocas. Embora a lei mosaica prescrevesse a pena de morte para os praticantes de necromancia, né, isso está na Bíblia, em Levítico 20, versículo 27, esse aviso nem sempre foi acatado. Um dos exemplos mais importantes é que o rei Saul fez com que a bruxa de Endor invocasse o espírito de Samuel, um juiz e profeta do Sheol, usando um poço de conjuração no ritual. Isso é citado em 1 Samuel 28, versículos 3 a 25. No entanto, a suposta bruxa ficou chocada com a presença do verdadeiro espírito de Samuel, pois em 1 Samuel 28, 12 está escrito, e assim citarei: quando a mulher viu Samuel, ela gritou em voz alta. Samuel questionou seu despertar, perguntando: por que me inquietaste? Saul não recebeu a pena de morte, sendo a maior autoridade na terra, mas a recebeu do próprio Deus, como profetizada por Samuel durante aquela conjuração. Em um dia, ele morreu em batalha junto com seu filho Jonatas. Muitos escritores medievais acreditavam que a ressurreição real exigia a ajuda de Deus. Eles viam a prática da necromancia como conjurar demônios que assumiam a aparência dos espíritos. A prática ficou conhecida explicitamente como Maleficium, e a Igreja Católica a condenou, obviamente. Embora os praticantes da necromancia estivessem ligados por muitos fios comuns, não há evidência de que esses necromantes tenham se organizado como um grupo. Uma característica comum observada, que eu vou fazer um comentário meu, entre os praticantes da necromancia, era geralmente a utilização das cartas, né, a utilização de certas plantas tóxicas e alucinógenos da família das beladonas, como o meimendro negro, erva daninha Jimson e a beladona ou a mandrágora, que era geralmente utilizada em poções e poções mágicas, tá? Acredita-se que a necromancia medieval seja uma síntese de magia astral derivada de influências árabes e exorcismo derivado de ensinamentos cristãos e judaicos. As influências árabes são evidentes em rituais que envolvem fases da lua, colocação do sol, dia e hora. A fumigação e o ato de enterrar as imagens também são encontrados na magia astral e na necromancia. As influências cristãs e judaicas aparecem nos símbolos, nas formas de conjuração que são usadas nos rituais de convocação. Os praticantes eram frequentemente membros do clero cristão, embora haja registros de alguns praticantes não clericais. Em alguns casos, meros aprendizes ou aqueles ordenados para ordens inferiores se envolviam na prática. Eles estavam conectados por uma crença na manipulação de seres espirituais, especialmente demônios, e práticas mágicas. E daí então esses praticantes quase sempre eram alfabetizados e bem educados. A maioria possuía conhecimentos básicos de exorcismo, tá? E tinham acesso a textos de astrologia e demonologia, que nós vamos falar mais no futuro. O treinamento administrativo era informal e a educação universitária era rara. A maioria foi treinada em estágios e esperava-se que tivesse um treinamento, tivesse um conhecimento básico de latim ritual e doutrina. Essa educação nem sempre esteve ligada à orientação espiritual e os seminários eram quase inexistentes. Essa situação permitiu que alguns aspirantes a clérigos combinassem ritos cristãos com práticas ocultas, apesar da sua condenação na doutrina cristã. Os praticantes medievais acreditavam que poderiam realizar três coisas com a necromancia: manipulação da vontade, ilusões e conhecimento. A manipulação da vontade, e aqui eu vou explicar para vocês, ela afeta a mente e a vontade de outra pessoa, animal ou espírito. Os demônios são convocados para causar várias aflições em outros, para levá-los à loucura, para incendiá-los ao amor ou ao ódio e para obter o seu favor, ou também para constrangê-los a fazer ou não alguma ação. As ilusões elas envolvem a reanimação dos mortos e a invocação de comida, entretenimento e o meio de transporte, e o conhecimento é supostamente descoberto quando os demônios fornecem informações sobre várias coisas. Isso pode envolver a identificação de criminosos, a localização de itens ou revelação de eventos futuros. Aqui eu faço um pequeno adendo do que se refere ao conhecimento, que a gente tem um sistema de magia que pratica isso com daimons, né, que a gente chama de Goetia. Na Goetia a gente tem vários espíritos, vários daimons, que fornece esses tipos de informação, né? Entre o mais comum entre todos os daimons, né? O mais comum na maioria deles é fornecimento de conhecimentos ocultos ou até indicação de tesouros escondidos, itens ou revelação de eventos futuros, passados e presentes. O ato de realizar a necromancia medieval geralmente envolvia círculos mágicos, conjurações e sacrifícios, como mostrados no Manual da Magia Mnemônica de Munique. Os círculos geralmente eram traçados no chão, embora às vezes se usasse tecido e pergaminho. Vários objetos, formas, símbolos e letras podem ser desenhados ou colocados dentro dele, que apresentam uma mistura de ideias cristãs e ocultas. Acredita-se que o círculo fortaleciam e protegiam
o que estava contido, né? Incluindo a proteção do necromante dos demônios conjurados. Conjuração é um método de comunicação com os demônios para que eles entrem no mundo físico, e geralmente ele emprega o poder de palavras e posturas especiais para chamar os demônios e frequentemente incorpora o uso de orações cristãs ou versículos bíblicos. Essas conjurações podem ser repetidas em sucessão ou repetidas em diferentes direções até que a invocação seja concluída. Daí então o sacrifício era o pagamento pela convocação. Embora possa envolver a carne de um ser humano ou animal, às vezes pode ser tão simples como oferecer um certo objeto. As instruções para obter esses itens geralmente eram específicas, e a hora, local e o método da coleta dos itens para o sacrifício também podem desempenhar um papel importante no ritual. Na esteira das inconsistências de julgamento, os necromantes e outros praticantes das artes mágicas foram capazes de utilizar feitiços com nomes sagrados com impunidade, já que qualquer referência bíblica em tais rituais poderia ser interpretadas como orações ao invés de feitiços. Com consequência, a necromancia que aparece no Manual de Munique, ele é uma evolução desses entendimentos teóricos, entendem? Foi sugerido também que os autores do manual intencionalmente projetaram o livro para estar em desacordo com a lei eclesiástica, e aí a receita principal empregada em todo o manual usava a mesma linguagem religiosa e nomes de poder ao lado de nomes demoníacos. Uma compreensão dos nomes de Deus, derivados dos textos apócrifos e da Torá hebraica, ela exigia que o autor de tais ritos tivesse pelo menos uma familiaridade casual com essas fontes. Nos contos relatados em manuais do ocultismo, são encontradas conexões com histórias de tradições literárias de outras culturas. Por exemplo, a cerimônia de conjuração de um cavalo, ela está intimamente associada às Mil e Uma Noites árabes e aos romances franceses. The Squire's Tale, de Chaucer, também tem semelhanças marcantes. Isso se torna uma evolução paralela de feitiços para deuses ou demônios estrangeiros que antes eram aceitáveis e os enquadram em um novo contexto cristão, embora demoníaco e proibido. Com o material para esses manuais foi aparentemente derivado de textos eruditos de magia e religião de uma variedade de fontes em muitas línguas. Os estudiosos que estudaram esses textos provavelmente fabricaram seu próprio livro-fonte agregado e manual com o qual trabalhar feitiços ou magia. Nos cadernos de Leonardo da Vinci, por exemplo, afirma-se de que todas as opiniões humanas, a mais tola é aquela que trata da crença na necromancia, irmã da alquimia, que dá origem às coisas simples e naturais. Termo alquimia aqui, gente, a gente vai discutir isso mais no futuro, tá? Nos dias atuais, a necromancia é mais geralmente usada como termo para escrever a manipulação da morte e dos mortos, ou a pretensão dela. Muitas vezes é facilitada pelo uso de magia ritual ou algum outro tipo de cerimônia oculta. As sessões espíritas contemporâneas, a canalização e o espiritualismo, elas estão à beira da necromancia quando espíritos supostamente invocados são solicitados a revelar eventos futuros ou informações secretas. A necromancia também pode ser apresentada como siomancia, um ramo da magia teúrgica. Por causa de seus termos de contato com o espírito, o show de longa duração Supernatural Chicago e a sessão anual de Harry Houdini, ambas realizadas na boate Excalibur em Chicago, Illinois, apelidaram seu artista principal de Neil Tobin, Necromancer. Quanto à prática da necromancia ter resistido de uma forma ou de outra ao longo dos anos, ao longo dos milênios, né? A enciclopédia do ocultismo ela declara o seguinte, aqui vou citar para vocês: a arte é de uso quase universal. Existe uma diferença considerável de opinião entre os adeptos modernos quanto aos métodos exatos a serem adequadamente perseguidos na arte necromântica. E deve-se ter em mente que a necromancia, que na Idade Média era chamada de feitiçaria, ela obscurece a prática espiritualista moderna, e não há dúvida, no entanto, de que a necromancia é a pedra do toque do ocultismo. Pois se, após cuidadosa preparação, o adepto pode levar a cabo uma questão de sucesso, a ressurreição da alma de outro mundo, ele provou o seu valor de arte. A necromancia aparece em muitas obras de ficção e fantasia, muitas vezes por vilões que a usam para levantar exércitos de zumbis que os heróis devem matar, como Mortal Kombat, BioShock, Borderlands, Diablo, The Elder Scrolls, Warcraft e Magic the Gathering. Então hoje, eu fiz umas citações do que a necromancia é utilizada na cultura pop, né, em alguns jogos, filmes e séries. Especialmente eu deixo aqui o Diablo e Mortal Kombat, né. A necromancia ela é uma arte muito antiga, ela, de acordo com estudos, ela pode ter sido derivada do xamanismo, entendeu? E ela é basicamente a comunicação dos mortos, manipulação da morte, para obter conhecimento, informações e sabedoria.
tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês nos seus estudos. Esse vídeo vai servir para referências futuras a novos vídeos que eu vou fazer, né? A novos, digamos assim, podcast, que eu não tô aparecendo só minha voz. E aí eu vou fazer menção deste vídeo aqui. Qualquer dúvida é só comentar. Se gostou do vídeo, dá um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Tenham todos um ótimo dia.